lidando com o Trump? O que a gente pode esperar para hoje, na sua opinião? Não, a Europa ainda a Europa está percebendo que agiu com o Trump de uma forma equivocada no início do mandato. A Europa tentou, na verdade, bajulá-lo, agradá-lo, né, elogiando, né, fazendo com que ele tivesse algumas vitórias. E aí, a partir disso, ele falou, não, beleza, é assim o jeito de Trump. E até o governador Gavin Newsom, o governador da Califórnia, falou, dia desse, está lá, né, na Europa, está lá no fórum, falou, olha, vocês estão equivocados, né, não é assim não. É bem pelo contrário, né, o Trump respeita pessoas que demonstram ter poder, não pessoas que agem de forma vassala ou de forma envergonhada, né, ele atua dessa forma, né. Então, o que acontece? Por isso que torna-se, inclusive, risíveis, ou para dizer patéticos, né, comentários dados por, inclusive, governadores de estado no Brasil, que, diante do tarifaço de Donald Trump, propuseram e defenderam que o governo brasileiro concedesse Trump vitórias diante do ataque à soberania nacional representada pelas sanções movidas no intuito de evitar que Jair Bolsonaro fosse passar essa temporada no Chilindró. Então, como você viu os governadores, o próprio governador Tarcísio de Freitas, entre outros, falou isso, defenderam isso. E aí que está. E agora, um ano depois, ao completar um ano do governo, esse tipo de comportamento se mostra equivocado. E as pessoas que o abraçaram mostram que realmente precisam de uma aula de geopolítica. Não é bajulando o Trump que você consegue. A família Bolsonaro é exemplo. Bajulou o Trump diante da necessidade de baixar gêneros alimentícios nos Estados Unidos, após ter lançado sanções que encareceram o hambúrguer, encareceram outros produtos, né? Fez o quê? Bora conversar com o Lula e percebeu que, inclusive, tem pontos de conexão com o Lula. Conexões da história, relação com a Suprema Corte, todas essas coisas. Então, no final das contas, a Europa está descobrindo que sim, não é a linguagem do oi, vem cá, você quer um pedacinho? Eu dou, quer metade do meu lanche? Toma aqui 60% do meu lanche. Né? Não é você pagar lanche de Trump que vai resolver a questão. Contudo, agora você está no momento de encalacramento. Trump colocou na cabeça dele que ele quer a Groenlândia, mesmo que os Estados Unidos já tenham acesso aos minerais há décadas, mesmo que os Estados Unidos já tenham acesso a uma base, na prática é a grande potência ocupante da Groenlândia, ele quer o território. Com o território da Groenlândia, inclusive, provavelmente ele passa o Canadá em extensão territorial, só perdendo para a China, em tamanho de área no mundo. Né? Então, esse comportamento imperialista e colonialista, ele é claro que ele está sendo incentivado e muito pela própria Rússia. E aí aqui eu coloco esse ponto, que no meio de toda essa confusão com a Europa, com o aliado histórico dos Estados Unidos, com o continente, pelo menos metade dele, que foi responsável pela contenção oeste da União Soviética durante a Guerra Fria, a Europa se lascou fazendo a contenção para os Estados Unidos. Não era aquele bando de come-dorme que os Estados Unidos fica acusando, que o Trump fica acusando da Europa durante décadas, né? Então, o que acontece? Esse aliado está sendo colocado de lado sob a justificativa de que é necessário proteger os Estados Unidos contra a Rússia. Mas neste momento, e aí se você lê os jornais russos, se você vê os comentários do governo russo, eles estão celebrando. Não só isso, olha que loucura, eles estão apoiando Trump junto à Groenlândia abertamente, que do ponto de vista fechado, Putin faria isso, não tenho dúvida nenhuma. Uma possível invasão da Groenlândia, tal como a invasão da Venezuela, o bombardeio da Venezuela, justificaria, diante do cenário internacional, a própria invasão russa na Ucrânia, ou uma ação chinesa para retomar Taiwan. Né? Então, o que acontece? Não é só por bastidor, não é só análise de cientista político, né, de internacionalista, não. É aberto. Está tendo elogio aberto do governo russo para Trump. Vai lá, Trump. E falando, olha, a Groenlândia nunca foi território da Dinamarca, é colonialismo. Isso é fato. É colonialismo? Mas aí é uma outra discussão. É uma outra discussão que tem que ser travada em algum momento, que é a autodeterminação do povo inuit na Groenlândia e tudo isso mais. Mas o fato é que, nesse exato momento, a Groenlândia não quer ser norte-americana. Né? Não, definitivamente não quer ser norte-americana, não quer ser estadunidense. Só que a Rússia bombando, vai lá, tá certo, é isso. Então,
Nath, olha que loucura, só para terminar. Ou seja, o país que está sendo usado como justificativa por Trump para ele invadir a Groenlândia está apoiando ele invadir a Groenlândia. Né? Por quê? Porque no final das contas ele sabe, a Rússia sabe, a Rússia não precisa tomar a Groenlândia, a China não precisa tomar a Groenlândia, não é assim que funciona, não é jogar War. Trump está jogando War num tabuleiro de 2 dimensões, do tabuleiro de décadas atrás, o tabuleiro evoluiu. Só que eles estão bombando que eles sabem a avenida que vai abrir na hora que ele fizer isso, a tal ponto que eu diria que, olha, eu fico na dúvida se Trump, neste momento, ele é agente dos interesses norte-americanos ou ele é um agente duplo russo.